Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Wellington? A aula de hoje de número 87. E na aula de número 87 nós vamos estar estudando o perímetro aí das figuras. Então, perímetro já pensa de cara. Perímetro é a soma, é a medida dos lados de uma figura, medida do contorno dela. Esse que é o nosso perímetro que será estudado hoje. Então, os objetivos para a nossa aula serão identificar perímetro como contorno de figuras, resolver problemas que envolvem o perímetro, com ou sem apoio de figuras e malhas. Então, pode ter ou pode não ter as malhas parecido com o caderno quadriculado lá que vocês possuem. Bom, perímetro de um polígono. Perímetro de um polígono é a soma das medidas dos seus lados. Então, não importa qual polígono seja. Se for um quadrado, todos os lados são iguais, soma os 4 lados. Ou mede um lado e multiplica por 4. Se for um triângulo, soma os 3 lados do triângulo. E aí vocês encontrarão o perímetro. Então, resumindo, o perímetro é a soma de todos os lados, a medida de todo o contorno da figura. Exemplo, calcular o perímetro dessa figura que vai vir a seguir. Esta figura é o nosso trapézio. Então, temos um trapézio onde ele tem as seguintes medidas. Base maior, 42,7. Base menor, 20. E eu tenho os lados dele aqui. O lado esquerdo mede 28, tudo em centímetros, a unidade de medida é centímetros. E o lado direito, 27 centímetros. Veja que nós temos esta outra medida, que é 25 centímetros, que é a altura. Mas essa altura é como se fosse uma medida que estivesse interna aqui da nossa figura. E o perímetro é a soma de todos os lados, a medida do contorno, conforme já descrito. Então, vamos lá. Calculando o perímetro, 20, que é a medida aqui da base menor, que é essa medida de cima, mais esse lado direito, 27, mais a base maior, 42,7, veja que na nossa soma teremos um decimal. É importante na matemática que muitas vezes o conhecimento que vocês se aprimoraram serve de base para os próximos, para os conhecimentos posteriores, os conteúdos que vêm na sequência. Então, mais 42,7 e por fim, mais o lado esquerdo aqui da figura, que é 28 centímetros. Somamos todos os lados e o perímetro do nosso trapézio aqui dado como exemplo vai ser 117,7 centímetros. Ok, pessoal? Captaram? Então só somamos 20 mais 27 mais 42,7 mais 28, resultando no nosso 117,7. Vamos para a próxima. Exemplo. Calcular o perímetro da figura a seguir. Então, temos esta figura aqui, ela é uma figura composta, eu tenho ali 2 retângulos ou triângulo junto com um retângulo junto com um quadrado, podemos dividir em 3 figuras também. Mas isso não importa, o que nós precisamos fazer para calcular o perímetro desta figura em questão é somar todos os lados dela. Então, fazendo lá. Observação, antes de somar, observe se as unidades de medida são iguais. Sempre importante, sexto ano, verifique se está tudo em metros, se está tudo em centímetros, se está tudo em milímetro. Essas são as unidades de medidas. E podemos verificar que está tudo na mesma unidade. 10 centímetros, 10 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, 3 centímetros e, por fim, 3 centímetros. Então, está tudo na mesma unidade de medida. Fazendo o cálculo, então, somando todos os lados que tem aqui, essa figura vai nos dar 2, mais 2, mais 3, mais 3, mais 10 e, por fim, mais 10. Somando todos os lados aqui, o perímetro da figura vai ser 30 centímetros. Então, 30 centímetros é o perímetro da nossa figura em questão. Vamos para a próxima. Percebam aqui que nós temos também mais um trapézio para calcularmos o perímetro, que é a soma de todos os lados. Mas percebam aqui, pessoal,
que não temos todas as medidas iguais. Vejam só, que na base menor e na base maior, ok, está em centímetros, 2,3 centímetros a base menor e 3,5 centímetros a base maior. Porém, esta medida que está do lado esquerdo mede 20 milímetros e aqui está do lado direito mede 0,24 decímetros. Temos ali 3 unidades de medidas diferentes e temos que deixar todas elas iguais. Então, vamos transformar todas em milímetros aqui, deixando todas elas iguais. Portanto, 2,3 centímetros é 23 milímetros, 0,24 decímetros é 24 milímetros, 3,5 centímetros são 35 milímetros e os 20 milímetros já está na unidade que a gente estava transformando e convertendo. Então, permanece ali os 20 milímetros. Agora sim, transformado todas as unidades de medida em milímetros, vamos somar todas elas. Fazendo a soma, 23 mais 24 mais 35 mais 20, então 23 da base menor, 24 da lateral direita, 35 da base maior e 20 da lateral esquerda. Somando todas elas, teremos o perímetro do nosso trapézio medindo 102 milímetros. Ok, pessoal? Pegaram essa? Qualquer dúvida, retorna o vídeo e assiste novamente. Próximo exemplo, calculando o perímetro desta figura que aqui está. Qual será o perímetro dessa nossa figura ali? Então, vamos lá. As unidades de medidas estão iguais? Está na mesma unidade? Sim, ó, temos todas as medidas aqui sendo iguais, sendo centímetros. Então, fazendo o cálculo, esse pedacinho aqui que ficou faltando, na verdade é só a gente observar melhor a figura e fazer um cálculo simples. Se esse lado todo é 9 e esse pedacinho é 3, 9 menos 3, 6. Então, todo este lado mede 6 centímetros. Encontramos ele, então. É o que estava faltando, juntamente com esta base que aqui embaixo está. Quanto que vai medir essa base que está aqui embaixo? Bom, fazendo o cálculo dela, se até aqui eu tenho 9 e aqui eu tenho 6, 9 mais 6, então vamos ter ali 15 centímetros. Temos todos os lados, todas as medidas do contorno do nosso polígono. Fazendo então agora o nosso cálculo, basta somar todos os lados. 9 mais 6, 9 mais 6, mais 6 também, mais 3, que é essa lateral que temos aqui, mais esta base toda, que ela mede 15, e por fim essa altura, que é essa nossa lateral esquerda, que mede 9. Fazendo toda essa soma aqui, chegamos no perímetro igual a 48 centímetros, certo, pessoal? Somou todos os lados, temos o perímetro da figura. Então vejamos agora, perímetro de um polígono. Construa no plano cartesiano o quadrilátero ABCD com coordenadas, coordenada do A, do B, do C e do D. Depois determine o seu perímetro. Então vamos ter que achar essas coordenadas e fazer o cálculo para ver como vai ficar. A malha quadriculada, ou seja, o seu caderno quadriculado, caso você esteja, vai ajudar em muito nessa questão. Então vamos lá. Encontrando aqui os pares ordenados. O primeiro par ordenado, 4 e 6. 4 no eixo aqui de baixo do X e no eixo do Y 6. 4 com 6. O primeiro valor do par ordenado sempre na linha horizontal. E o segundo valor sempre na linha vertical. 4 na horizontal, 6 na vertical. O próximo, ponto B, 7 e 6. 7 com o 6. 7 na linha horizontal e o 6 na linha vertical. Então, encontramos o ponto A e o ponto B. O ponto C, 4 e 2. 4 na linha horizontal, 2 na linha vertical. Está lá o nosso ponto. E, por fim, o último, 7 e 2. 7 na horizontal e 2 na vertical. Agora é só fazer o cálculo do perímetro.
encontramos todos os pontos, o A, o B, o C e o D, ligamos ele ali para ficar mais fácil de visualizar a figura. Fazendo o cálculo, qual que será o nosso perímetro? De A até B mede 3, igual de C até D, que também mede 3. Do B até o D, 4 e do A até o C, também 4. Agora eu só preciso somar 3 mais 4 mais 3 mais 4. 3 mais 4 mais 3 mais 4. Resultando então em 14. 14 é a medida do nosso perímetro nesta figura. Mais uma. Da Olimpíada Brasileira de Matemática, a linha poligonal AB é desenhada mantendo-se sempre o mesmo padrão mostrado na figura. Então a linha AB, está lá a linha AB, sempre o mesmo padrão. Então vamos ver o que vai acontecer. Considerando uma unidade de medida do menor segmento nela representado, é correto afirmar que o comprimento total da figura vai ser igual a quanto? Vejam só. 1, 2, 1, 2. Eu vou somando tudo. Qual será o comprimento total da figura? Vamos para a resolução nesse slide que aqui está. Vamos lá. Então, esta medida aqui é de 2. Esta outra, 2 também. Aqui eu tenho 1. Quando eu puxar para cá, também mede 1. Agora, fechando a figura ali embaixo, 1 também. Ok, então, coloquei a medida desses lados. 1 lá. Então, daqui até aquele ponto, 2. E veja que isso vai se repetindo. Já começa a ter uma ordem dos números serem repetidos, porque as figuras acabam sendo sempre iguais. Então, esta primeira figura, 2 mais 2, 4, mais 1, 5, mais 1, 6, mais 1, 7, mais 2, 9. Essa figura toda aqui mede 9 de perímetro, ok? Então, essa figura ali é 9. Daqui até aqui é 9, daqui até lá é 9, daqui até lá é 9 também. Então, olha só, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 e assim vai indo, 30. E vai, e continua, e lá vai, termina no 30. Então, o desconto de 2, a gente sempre tira 2, porque esse aqui a gente não vai contar. Quanto que nós vamos ter aqui então? Fazendo o cálculo, 9 vezes 11, já que vamos ter 11 figuras, descontamos uma, 9 vezes 11 menos 2, 9 vezes 2, 9 vezes 11, perdão, 9 vezes 11, 99. 99 menos 2, 97. Então, o comprimento total desta figura aqui, tendo 11 delas, vai ser 97. Esse que será o perímetro dessa figura toda. Essa já era uma questão um pouco mais trabalhosa, que daria mais serviço para o aluno fazer, mesmo porque ela fez parte da Olimpíada Brasileira de Matemática. Próxima. Também da Olimpíada Brasileira de Matemática de 2015, OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática. Quais dos polígonos desenhados no quadrilátero têm o mesmo perímetro? Quais deles aqui que tem perímetro igual? Vamos ver então? Então vamos chamar de D diagonal e Q quadrado. Então D diagonal e Q vai ser o quadrado. Vamos para a figura 1. Vejam só, na figura 1 nós temos essas diagonais que estão ali, que são 4 diagonais curtas, 4 diagonais pequenas, mais essas laterais que temos ali. Quantas laterais são? Mais 8 laterais que a gente vai ter, porque ele vai nos dar ali um octógono. Então, 4D mais 8Q. Na figura 2, nós temos uma diagonal grande aqui do nosso triângulo, né? Então, que equivale a 4 diagonais, olha, 1, 2, 3, 4 diagonais. Essas diagonais curtinhas vão ser 4 diagonais, igual que nós tínhamos aqui, 4 diagonais, certo? Mas essas laterais aqui do quadrado, que formam o lateral do quadrado, tenho 4, mais 4 aqui, quantas vão ser? 8 laterais do quadrado. Então, essas duas figuras, elas estão tendo ali perímetros semelhantes. Vamos para a figura de número 3. Vamos lá. Temos aqui quadrado, outro quadrado e mais um quadrado. Vamos ver o total de quadrado que nós teremos, certo? Então, serão 12 quadrados. 3, 6, 9, 12. Então, 12 quadrados. Já ficou um pouquinho diferente das duas anteriores.
Na figura do número 4, temos essa diagonal, 1, 2, 3, 3 diagonais, mais 3 diagonais desse lado, que vai nos resultar em 6 diagonais. Agora, lado do quadrado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 também, 6 partes do quadrado. Então, vamos lá. Quais dos polígonos desenhados no quadrilátero têm o mesmo perímetro? Qual deles que ficou com o mesmo perímetro, pessoal? Então, o 1 e o 2. Então, as figuras 1 e 2 possuem o mesmo perímetro. Ok? Pegaram essa? Essa também era um pouquinho mais trabalhosa. Mais uma. Uma estrela é composta de 4 triângulos equiláteros. Então, esses 4 triângulos que aqui estão, eles são equiláteros. Os lados são congruentes, ou seja, os lados são iguais. E um quadrado, que é esse que está no meio. O perímetro do quadrado é 36. Então, o perímetro do quadrado aqui, se eu somar todos os lados, nos dará 36. Sabendo que o perímetro é 36, já saberemos quanto que mede o lado do quadrado. Qual é o perímetro da estrela toda? Bom, vamos lá. O lado do quadrado é 36. Como ele tem 4 lados, 36 dividido por 4 igual a 9. Portanto, 9 é o perímetro, o lado aqui do nosso quadrado. Como os triângulos são equiláteros, cada lado do triângulo mede 9. Bom, quantos lados nós teremos medindo 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lados medindo 9. Portanto, perímetro da estrela que foi formada, eu vou somar o 9 8 vezes, ou simplesmente fazer 9 vezes 8. 9 vezes 8, 72. Portanto, 72 é o perímetro da nossa estrela. Certo, pessoal? Espero que tenham compreendido essa aula de perímetro, saber o que significa o contorno e saber que o perímetro é a soma de todos os lados, ou seja, o comprimento do contorno. E para que vocês possam verificar se conseguiram compreender e entender esta aula, façam as atividades propostas. As atividades propostas auxiliam muito no aprendizado de vocês. Agradeço a participação de todos e até a próxima aula.